Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Os sapatos na estrada. Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos e inscritos do canal. Meu nome é Sebastião, mas eu sou mais conhecido como Tião. Eu sou da cidade de Barra do Garças, em Mato Grosso, uma cidade muito bonita, acolhedora e cheia de atrativos turísticos e com belíssimas cachoeiras que eu recomendo muito que todos conheçam. Eu tenho hoje 43 anos de idade. Eu trabalho como motorista de caminhão de carga há muito tempo. Eu comecei por volta dos 15 anos como ajudante do meu pai e aos poucos ele foi me ensinando as manhas da profissão e os macetes do veículo, que agora é meu, pois ele já se aposentou e vive tranquilo no interior com a minha mãezinha. Somente há cerca de 2 anos foi que eu terminei de quitar o financiamento do caminhão. Eu assumi as parcelas que estavam faltando porque meu pai não podia mais trabalhar por conta de um problema de visão. Hoje, graças a Deus, o caminhão é meu e eu posso enviar uma quantia para ajudar a ele e a minha santa mãezinha. Os dois, ao lado dos meus filhos, são as coisas mais importantes da minha vida, pois sem eles eu não estaria aqui. Então, Luciano, eu gostaria de contar uma história que eu presenciei enquanto estava dirigindo pela região da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Eu tinha que entregar uma carga em Mira Norte, no estado do Tocantins. Como o sol do verão naquela região é bastante forte, eu preferi dirigir à noite, porque na época o meu caminhão não tinha ar-condicionado. Eu já tinha avançado muito sob a refrescante brisa da noite com os vidros abertos e ouvindo um programa de flashback que estava tocando no rádio. Por favor, não me julguem. Eu tinha cerca de 30 anos na época, mas o meu gosto musical sempre foi voltado para o passado. Minha mulher disse quando me conheceu que eu tinha um espírito de velho. Foi então que, apesar do volume do rádio estar bem alto, eu ouvi o som de passos correndo rapidamente ao redor do veículo. Eu achei aquilo estranho e abaixei o volume para conseguir prestar atenção melhor. Eu olhei pelos retrovisores sem encontrar nada e deixei isso para lá e continuei o meu caminho. Passaram-se cerca de 10 minutos e os passos voltaram do lado de fora da cabine. Desta vez eu tive que desligar o rádio para me concentrar e tentar decifrar que barulho era aquele que eu estava ouvindo. Finalmente, eu vi que era alguma coisa que estava do lado de fora da porta do passageiro. Eu diminuí a velocidade para verificar pelo espelho se eu conseguia ver alguma coisa, mas estava tudo muito escuro. As nuvens se destacavam contra a luz das estrelas, muito mais visíveis naquela parte da estrada sem a poluição luminosa da cidade. A lua estava encoberta, então a escuridão era total. Eu pensei que poderia ser alguma parte solta da caixa de carga, então eu decidi parar no acostamento por um momento para verificar. Eu desci da cabine e continuei ouvindo esses passos. Eu inspecionei todas as partes do veículo com uma lanterna, mas eu não encontrei nada em particular. Completamente confuso e atordoado pela situação, eu voltei para a cabine e foi então que eu percebi novamente que o barulho continuava. Naquele momento me ocorreu que o barulho poderia estar vindo da parte inferior da carroceria e eu desci e a iluminei, mas também não havia nada lá. Luciano, então quando eu me ergui, para o meu terror, eu descobri o culpado de tudo que estava acontecendo. Um par de sapatos bastante surrado, como que por magia, apareceu no batente da porta do carona. Minha cabeça então começou a dar voltas. Eu tinha certeza de que esses sapatos não estavam ali quando eu parei o caminhão e iluminei a porta do carona com uma lanterna.
E também, depois eu me dei conta de que seria impossível eles se manterem ali parados com o caminhão em movimento a quase 80 km por hora. Eles só poderiam ter sido postos ali depois que eu encostei o caminhão. Mas, como eu estava ouvindo passos perto da cabine a vários quilômetros atrás, isso não fazia nenhum sentido. Eu cheguei mais perto e percebi que aquilo ali não era um par de sapatos comum. Havia algo dentro deles como uma espécie de bolsa de pele branca quase transparente. Eu demorei um pouco para entender exatamente o que era aquilo, mas eu percebi que eram minhocas, como larvas, girando sobre aquela carne putrefata, provavelmente quase sem músculo. Eu podia ver inclusive partes de ossos cortados de uma forma grosseira. Luciano, meu corpo inteiro estava à beira de um colapso. Eu sentia uma náusea violenta pela visão horrível que eu estava presenciando, além de estar suando feito um porco. Eu tinha certeza de que aqueles sapatos haviam pertencido a alguém que com certeza havia perdido a vida ali naquela estrada, e eu estava quase entendendo o que estava acontecendo, mas eu não conseguia entender o que aqueles restos humanos queriam dizer. Eu queria subir correndo para o caminhão, mas então eu vi os sapatos pularem para dentro do matagal a alguns metros de distância e então sumir na escuridão. Nesse momento, pareceu que aqueles sapatos queriam me mostrar alguma coisa. A curiosidade superou a lógica e com cuidado eu segui na direção para onde os sapatos pareciam querer me levar. Depois de alguns segundos caminhando pela beira da estrada, eu vi os sapatos caídos e os restos do que parecia ser o corpo de um homem que dava a impressão de estar se contorcendo por causa dos insetos que o devoravam por inteiro. O rosto tinha os olhos brancos como 2 ovos cozidos. As roupas estavam despedaçadas pela inclemência do tempo. As mãos não tinham mais carne, apenas uma espécie de pedaço branco que balançava, agarrando os ossos dos dedos que estavam cravados no chão. Eu senti um arrepio me percorrer a espinha e eu senti medo até o fundo da minha alma. Eu não sabia o que fazer, então eu tive que dar meia volta e correr de volta para o caminhão. Eu arranquei em alta velocidade e não olhei para trás até chegar a um posto de gasolina a cerca de 10 quilômetros adiante. De lá, eu liguei para a polícia e informei o paradeiro do corpo, e dias depois eu acompanhei, estarrecido, as notícias nos jornais a respeito de um homem que havia sido dado como desaparecido e que estava sendo procurado pela família há muito tempo. Ele também era motorista de caminhão como eu, e após sofrer um assalto, acabou sendo morto a sangue frio e teve seu corpo jogado naquele matagal. Eu acredito que por alguma razão a alma daquele homem acreditou que eu pudesse ajudá-lo a encontrar o seu descanso. E apesar do susto, eu fiquei muito feliz em poder tê-lo ajudado de alguma forma. Para finalizar a minha história, meus amigos, depois disso eu evito parar naquele trecho da estrada. E se eu ouço algum som que indique que poderia haver algo por ali, eu prefiro passar direto e ficar quieto na minha cabine, rezando para que eu não volte a passar pelo que eu passei naquela noite. Muito obrigado a todos. O Caminhão Fantasma. Luciane e amigos, meu nome é Almir e eu já passei por muitas coisas na estrada. Muitas situações realmente aterrorizantes que só quem já passou sabe como é. Essa história aconteceu comigo há cerca de 5 anos atrás e não tem uma só pessoa que não ache que eu estou mentindo quando eu conto. Eu tenho 52 anos e não tenho necessidade de provar nada para ninguém. Acredite quem quiser acreditar, eu não me importo.
O mundo espiritual é real e não obedece nenhum padrão. Eu nunca fui médium e nunca acreditei em nada sobrenatural. Talvez esse acontecimento tenha sido um sinal de alerta. Eu sempre digo a seguinte frase para quem acha que eu estou mentindo: muito cuidado, pois o próximo a ter um encontro sobrenatural pode ser você. E aí, você vai se lembrar que riu da minha cara quando eu falei sobre o encontro que eu tive. Luciano, a escuridão da noite deserta ameaçou me envolver em seu abraço frio no meio da noite, quando meu carro de repente parou no meio do nada, no meio de uma estrada escura, no caminho para a região de Três Corações, no interior de Minas Gerais. Eu não estava encontrando nenhuma maneira de consertá-lo, pois o motor estava completamente morto e a única opção que eu tinha era confiar na bondade de algum motorista solidário que soubesse o que fazer com o motor ou que aceitasse rebocar o meu carro com uma corda até algum mecânico. Para piorar as coisas, nem sequer havia sinal de celular naquele trecho onde eu estava. Para completar a minha sensação de idiota por não ter dito a ninguém qual era o meu trajeto para que ficassem atentos caso eu não pudesse me comunicar, ou algo assim, uma tempestade começou a cair onde eu estava e eu tive que permanecer dentro do carro, de onde eu apenas via os outros carros passando sem que eu pudesse sinalizar que precisava de ajuda. Então, meus olhos se fixaram em duas luzes brilhantes ao longe. Era um caminhão que se aproximava com uma silhueta imponente recortada na escuridão da estrada. Um arrepio de alívio percorreu a minha espinha dorsal enquanto eu levantava a mão e agitava em sinal de ajuda. Por alguns instantes, eu pude respirar aliviado, sabendo que pelo menos eu poderia chegar a um posto de gasolina para ligar para pedir ajuda com o veículo ou tentar entrar em contato com o meu seguro. Eu estava pensando em todas essas coisas quando o caminhão diminuiu a velocidade e parou ao lado da estrada e uma porta se abriu. Sem pensar duas vezes, eu subi a bordo, agradecido pela oportunidade de escapar da chuva e da desolação da noite. A cabine estava sombria, apenas iluminada pelo tênue brilho do painel de instrumentos. Meus olhos percorreram o interior em busca do motorista, mas eu não vi ninguém. Eu chamei com a voz insegura, procurando pelo motorista. Por alguns instantes, eu pensei que era melhor sair dali e esperar na chuva, mas eu não tinha ideia de quando outro motorista ou patrulha passaria por aquela área, então eu fiquei ali, no banco do passageiro. Meu nervosismo aumentava a cada segundo dentro daquela escura cabine do caminhão. A chuva continuava batendo forte no teto e o vento uivava como um lamento solitário. Eu olhei ao redor buscando alguma vida no caminhão, mas tudo parecia estar em silêncio. No entanto, de alguma forma eu sentia que eu não estava sozinho. Uma sensação de desconforto começou a crescer no meu peito, enquanto os minutos passavam lentamente naquela penumbra. Foi então que a luz do painel piscou, lançando sombras dançantes por toda a cabine. Eu olhei fixamente, o meu pulso batendo forte em meus ouvidos. Uma risada suave e assustadora encheu o ar como se o próprio vento estivesse sussurrando em meus ouvidos. Meu coração começou a bater mais rápido e a minha mente lutava para se manter sã no meio da proximidade do pânico. Em um instante, as sombras pareciam ganhar vida, retorcendo-se e girando como figuras espectrais. Meu fôlego ficou preso na garganta quando eu vi uma figura escura sentada no banco do motorista, seu rosto oculto nas sombras, mas seus olhos brilhavam com um fulgor de vela acesa, carente de vida e reflexo. Luciano, eu tentei falar, mas as palavras ficaram presas na garganta. Quando o caminhão começou a se mover lentamente, eu tentei abrir a porta, mas ela estava trancada. Após bater muitas vezes sem conseguir abri-la, eu consegui quebrar o vidro e antes que o caminhão ganhasse velocidade, eu me joguei no chão.
Na queda, eu bati com a cabeça e estava sangrando em vários pontos, tanto pelos cortes dos vidros da janela, quanto pelos arranhões do asfalto. Eu me levantei, encharcado pela água da chuva, olhei ao redor e me encontrei sozinho naquela estrada sinistra. O caminhão havia desaparecido como se nunca tivesse estado lá. Eu me levantei cambaleando e voltei para dentro do meu carro. Eu fiquei lá até o dia amanhecer, apavorado e sem conseguir dormir até conseguir pedir ajuda na manhã seguinte. Essa foi, sem dúvidas, a pior noite de toda a minha vida. O posto abandonado. Boa noite, Luciano. Eu me chamo Moacir e sou de Santa Catarina. Eu trabalho como motorista de carga há cerca de 8 anos e hoje eu gostaria de compartilhar com você e seus inscritos uma experiência que eu tive há algum tempo, se eu não me engano, no começo do ano de 2018. Eu tinha ouvido rumores sobre um posto de gasolina abandonado no meio do nada, mas eu nunca imaginei que ele existisse de verdade. Eu pensei que fossem apenas conversas entre os caminhoneiros para se entreterem enquanto almoçam nos restaurantes ao longo das estradas, depois de longas viagens. Tudo aconteceu quando, durante uma viagem, eu decidi parar para descansar sem saber o terror que me esperava. Eu havia saído da cidade de Concórdia, em Santa Catarina, a caminho de Maceió, capital de Alagoas. Meu caminhão parou de repente com um suspiro, e o silêncio da noite encheu a cabine enquanto eu desligava o motor. O posto de descanso pairava diante de mim, uma estrutura desgastada pelo tempo, com mato alto ao redor e um aspecto abandonado. Apesar de algumas luzes acesas, aquele lugar parecia ser apenas uma sombra do que costumava ser um refúgio para os viajantes cansados. Eu me acomodei na minha cama, sentindo a fadiga se instalando nos meus ossos. Eu fechei os olhos e esperei que o sono me envolvesse, mas em vez disso eu fui recebido pelo som de várias respirações inquietantes que pareciam vir de todos os lugares. Eram tipo os suspiros que se infiltravam pelas rachaduras invisíveis nas paredes da cabine. Aqueles sons estavam flutuando no ar como um eco fantasmagórico. Eu tentei acreditar que era apenas a minha imaginação ou a tensão acumulada de horas atrás do volante, mas eu não pude deixar de sentir uma crescente sensação de inquietação. As luzes dentro da cabine começaram a piscar, lançando sombras que se contorciam e pareciam dançar pelas paredes. Cada piscar parecia trazer à vida silhuetas que se moviam no canto do meu campo de visão. Meu pulso acelerou e a minha mente se agarrou à vaga esperança de que tudo fosse produto dos meus nervos exaustos. Foi então que eu vi uma figura escura, uma sombra imponente e ameaçadora parada junto à janela da cabine. Sua presença parecia absorver a pouca luz que restava na noite. Seu rosto estava oculto nas sombras, mas seus olhos brilhavam com uma malícia indescritível, 2 pontos de luz que pareciam arder com um fogo sombrio. Um intenso arrepio percorreu a minha espinha e a minha mente lutou para compreender o que eu estava vendo. O grito preso na minha garganta finalmente encontrou sua saída, e um grito de pânico dilacerante encheu o espaço. Eu recuei, me afastando da janela como se a figura pudesse me pegar através do vidro. Meu coração batia com uma ferocidade aterrorizante, enquanto minhas mãos buscavam freneticamente as chaves do caminhão. Finalmente, com as mãos trêmulas, eu liguei o motor e pisei fundo no acelerador, sentindo o caminhão rugir a vida sob minhas mãos. Então, Luciano, o posto de descanso desapareceu atrás de mim em um turbilhão de poeira e névoa, como se fosse retirado de algum tipo de filme.
Mas o horror que eu havia experimentado permaneceu gravado na minha mente como uma cicatriz. Embora nunca mais eu tenha visto aquela figura escura, nem ouvido aqueles suspiros perturbadores, o eco daquela noite me assombrava em meus sonhos e em cada posto de descanso onde eu pararia desde então. As risadas e os sussurros se tornariam uma trilha sonora sinistra que me lembrava da verdade terrível de que às vezes, nos lugares mais escuros e solitários, espreitam presenças que desafiam toda explicação racional. Muito obrigado por ler o meu relato. Eu e meus colegas aqui da empresa ouvem as histórias do seu canal enquanto dirigimos. Você é a nossa companhia diária e todos aqui desejamos muita sorte e sucesso ao seu canal. Até uma próxima. A Zona Fantasma. Boa noite, Luciano. Eu gostaria, por favor, que meu nome não fosse divulgado. Eu passei por uma experiência que me deixou traumatizado e eu nunca comentei isso com ninguém. Até hoje eu me pergunto se isso que eu vivenciei foi parte de um sonho ou se realmente aconteceu de verdade. Eu trabalho como motorista de caminhão e, como todo bom caminhoneiro, eu tenho uma passagem sobrenatural que eu gostaria de compartilhar. Cruzar estradas solitárias à noite faz parte do trabalho de um caminhoneiro, mas eu nunca esquecerei a vez em que eu me aventurei por uma estrada interminável que parecia querer me arrastar para a própria escuridão. Naquela noite, o vento soprava com um arrepio que parecia penetrar até os ossos, enquanto nuvens cinzentas fechavam-se sobre a lua, deixando apenas a fraca luz dos faróis do meu caminhão para guiar o meu caminho. No início, tudo parecia normal, mas à medida que eu avançava, a estrada começou a mudar diante dos meus olhos. As linhas brancas que delineavam o caminho pareciam ondular e mover-se como serpentes, dançando ao som de uma melodia sinistra. Eu olhei para o relógio, esperando que o tempo passasse e a estrada finalmente terminasse, mas os minutos pareciam se esticar, como se estivesse preso a uma dimensão alternativa, onde o tempo se curvava a seus caprichos. As placas ao longo da estrada tornaram-se confusas, mostrando nomes de cidades que eu nunca tinha ouvido falar e distâncias que pareciam flutuar sem motivo aparente. Embora eu tivesse muita experiência em dirigir caminhões, eu conhecia aquela estrada como a palma da minha mão. Então, ao ver subitamente placas com nomes de cidade completamente estranhas, eu soube imediatamente que não era normal o que estava acontecendo. As árvores dos dois lados da estrada se contorciam em formas grotescas, suas sombras projetando figuras ameaçadoras sobre o asfalto. Uma sensação de opressão começou a me dominar e meus batimentos cardíacos ecoavam nos meus ouvidos como um tambor macabro, marcando o ritmo do meu medo. Minhas mãos se agarraram ao volante com força, enquanto eu lutava para manter a calma. Eu estava suando por todos os poros do meu ser e o mundo ao meu redor pulsava como se quisesse me esmagar e, de repente, se libertar. Minha mente começou a pregar peças em mim, mostrando lampejos de figuras escuras que pareciam se mover nas margens da estrada. Meus pensamentos se tornaram confusos e as linhas entre a realidade e a imaginação se desfizeram perigosamente. Passaram-se horas enquanto eu lutava para encontrar uma saída desse pesadelo. Finalmente, com um grito de terror, eu avistei um fraco brilho ao longe. Meus pés trêmulos pisaram no acelerador e o caminhão avançou, devorando a distância entre mim e a luz salvadora. À medida que eu me aproximava, o brilho se tornava mais intenso e, finalmente, eu emergi na estrada infernal. A luz do sol me atingiu com uma intensidade avassaladora e meus olhos levaram um momento para se ajustar àquela realidade.
Eu olhei ao meu redor e me encontrei em uma estrada normal com placas familiares e árvores alinhadas de forma ordenada. Eu ainda estava totalmente desorientado. Luciano, quando finalmente eu cheguei a um posto de gasolina, eu vi que nem mesmo o GPS do meu caminhão indicava que eu estava fora do caminho. Ele apenas parou completamente e deixou de funcionar até que eu cheguei àquele posto. Eu respirei fundo, sentindo meu coração finalmente começar a voltar a um ritmo normal. Eu olhei para trás, mas não havia vestígios da estrada. Um arrepio percorreu minha espinha quando eu percebi que eu havia escapado de algo incompreensível e aterrorizante. Desde aquela noite, eu evito estradas solitárias, temendo que a estrada infinita do meu pesadelo possa me espreitar novamente. Minha mente continua assombrada pelas lembranças dessa experiência e, em meus sonhos mais sombrios, às vezes eu sinto que a estrada sinuosa e as sombras ameaçadoras estão me esperando para me arrastar de volta ao seu abraço malévolo. Essa foi a experiência mais sinistra que eu tive dentro de uma estrada. Muito obrigado a todos por me ouvir e até uma próxima. A Estrada dos Espíritos Perdidos. Luciano, um trabalho noturno me levou a uma estrada desolada no estado do Amazonas, que passava no meio de uma área na entrada da floresta, um lugar que parecia ter sido esquecido pelo tempo e pela civilização. Meu relógio marcava meia-noite quando eu entrei na escuridão do caminho. Os galhos das árvores pareciam se estender em sombras ameaçadoras e os sons da natureza se tornavam mais inquietantes a cada quilômetro que eu alcançava. Eu estava sendo guiado por um aplicativo no meu telefone, porque era uma rota que eu não conhecia, mas as instruções que aquele aparelho me dava me enchiam de calafrios. Conforme o meu caminhão avançava, uma densa névoa começou a surgir do nada, como um véu que envolvia o mundo ao meu redor. Logo a névoa se tornou tão espessa que limitava minha visão apenas a alguns metros à frente. Meus faróis mal conseguiam penetrar na escuridão, e toda vez que avançava, a névoa parecia se fechar ao meu redor, como se tivesse vida própria. A umidade no ar era opressiva, e eu lutava para respirar enquanto eu tentava manter a calma. Uma sensação de inquietação crescia no fundo da minha mente. Eu não estava sozinho naquela estrada, eu podia sentir no ar. O único som que nos interrompia era o das instruções do meu telefone, como se toda a realidade estivesse se despedaçando ao meu redor. De repente, figuras borradas começaram a se materializar nas margens da estrada, emergindo da névoa como espectros de outro mundo. Eram sombras pálidas com contornos difusos e olhares vazios que pareciam penetrar na minha mente. Meu coração acelerou enquanto eu observava esses seres etéreos cujas formas pareciam desvanecer-se na névoa. Um tremor paralisante percorreu minhas costas enquanto eu entendia a verdade assustadora. Eu estava em uma estrada repleta de espíritos perdidos, almas penadas que vagavam por aquela estrada desolada em busca de algo que não podiam encontrar na vida ou mesmo na morte. Minha mente lutava para compreender o que estava testemunhando, mas eu sabia que eu tinha entrado em um reino sobrenatural e aterrorizante que estava além da minha compreensão. Eu acelerei o caminhão enquanto tentava escapar da aterrorizante procissão de espíritos que me cercava. No entanto, não importava o quanto eu acelerasse, parecia que a névoa e os espíritos estavam sempre ao meu lado, como se estivessem presos em um eterno jogo de perseguição. Cada vez que eu olhava pelo espelho retrovisor, os espíritos pareciam se aproximar. Seus olhos vazios fixos em mim como se estivessem tentando comunicar algo que não podiam expressar com palavras. Minha mente estava cheia de terror e confusão,
e meus pensamentos se tornaram caóticos enquanto eu lutava para encontrar uma saída daquele pesadelo. Eu estive prestes a desmaiar, e quando eu abri os olhos novamente, em um piscar de olhos, eu percebi que o telefone ainda estava dando instruções, mas de repente eu estava longe da estrada pela qual eu deveria estar seguindo, e tudo o que aconteceu parecia uma alucinação. De repente, a névoa e os espíritos haviam desaparecido e tudo voltou ao normal. Amigos, não é possível que eu tenha sonhado tudo aquilo, pois eu estava bem acordado e em nenhum momento eu senti ter perdido o controle do caminhão. Eu voltei a passar por aquele trecho em outras oportunidades e não vi nada demais. Eu carrego comigo esse mistério até hoje, e todos os dias da minha vida eu agradeço a Deus por não ter tido um desfecho trágico naquela noite. Eu agradeço muito a atenção de todos e até uma próxima oportunidade.